Então vamos agora dar sequência ao nosso curso de cinemática já para tópicos um pouco mais avançados. Vamos começar a falar agora de cinemática vetorial, um assunto bem importante que vai permitir no final dele o estudo do movimento que mais cai nos vestibulares atuais. Então preste atenção nessas aulas fundamentais aqui, nessas aulas que vamos aprender os fundamentos, né, a base da cinemática vetorial. Então vamos lá? O primeiro vetor que eu gostaria de definir com vocês seria o vetor posição. E depois, logo na sequência, o vetor deslocamento. Então vamos entender o que nós temos aqui. Ó. Nós temos um objeto e esse objeto está nessa trajetória curva aí. Ó. Então essa daqui é a posição inicial do objeto, que antigamente a gente chamava de S0, né? Porque esse daqui é o instante inicial, é o instante T0. Então o objeto está fazendo essa trajetória que você está vendo aí, e ele vai acabar, depois de um tempo, né, vindo para cá. Vindo para cá, no instante de tempo T, ele vai ter uma posição que a gente pode chamar de S. Tudo bem? Então, o que a gente fazia lá na cinemática escalar? Na cinemática escalar, a gente fazia assim, ó, o ΔS, que é o deslocamento, ele é a posição final menos a posição inicial. Né? E aí você tinha aí o deslocamento escalar do objeto, que nada mais é, né, do que se o objeto só vai num sentido, a gente já discutiu isso, né? Se o objeto só caminha indo num sentido, ele é igual à distância percorrida pelo objeto. Lembre-se que deslocamento não é a mesma coisa que distância, mas quando o objeto vai só num sentido, a gente pode trocar um pelo outro. Então aqui está a variação do espaço do objeto. O que nós estamos propondo agora? Nós estamos propondo agora, já que o movimento passou a ser bidimensional e não unidimensional, nós estamos propondo o seguinte. Ao invés de fazer a marcação desse tipo, a gente poderia fazer assim. Ó. Eu venho aqui, né, e defino um referencial. A origem desse referencial está aqui, ó, 0, 0. E ao invés de passar a descrever a posição do objeto através de um número, através de uma grandeza escalar, portanto, né, a gente vai passar a descrever por um vetor mais uma unidade. Como é que seria isso? O que é o vetor posição? Então, definição de vetor posição. O vetor posição é um vetor que começa na origem do referencial que você criou e ele termina lá onde está o objeto. Né? Ele termina na posição do objeto. Nós chamamos normalmente esse vetor de R. Então, ele é o R vetor posição. Tudo bem? Nesse caso aqui, como é a posição inicial, eu vou chamar de R0. Tudo bem? Então, observe. Vamos ver se você entendeu. Como é que a gente descreve a posição do objeto? Primeiro a gente cria o referencial. Depois que a gente criou o referencial, a gente marca o início do vetor posição no início do referencial, na origem do referencial. E aí você vem aqui, né, e termina com ele lá na posição onde o objeto está. Então, isso daqui seria o R. Tudo bem? Então, ali o R0 e aqui o R, posição final. Você está notando que o vetor posição mudou? Né? O tempo passou e ele vai mudando? Então, a mudança do vetor posição denota que o objeto está em movimento. Então, quando um objeto está em movimento, seu vetor posição varia. Parece óbvio, não é? Vamos dar uma olhada, então, em mais detalhes. Vamos definir o outro vetor, que é o vetor deslocamento. Então, perceba, né? Eu tenho aqui, né, a posição inicial do objeto, é essa daqui, e a gente tem, né, o vetor posição inicial aqui. Também temos o vetor posição final aqui, já está marcado na figura anterior. Tudo bem? Esse daqui é o instante de tempo T0, instante de tempo inicial, e esse daqui é o instante de tempo T, instante final. O que seria o vetor deslocamento, né? Ou deslocamento vetorial? A gente chama esse vetor de ΔR. Né? O ΔR vetor, ele é o R
menos o R0. Isso. Posição vetorial final menos posição vetorial inicial. Certo? Agora, para fazer essa conta aqui, né, como é que a gente faz subtração de vetores? Como não é todo mundo que lembra, né, eu vou fazer bem devagar aqui para você lembrar como é que é. Na verdade, o que a gente gosta de pensar aqui para fazer essa operação é decompor um pouco essa operação. A gente vai transformar essa operação em uma operação de soma de vetores. Assim, ó, vê se você concorda. Eu tenho R aqui, mais quem? O menos R0. Mais que o menos dá menos? Então, o que está escrito aqui na linha de baixo é a mesma coisa que está escrito ali na linha de cima. E eu transformei a operação subtração em uma operação soma. Por que eu fiz isso? Porque a gente sabe fazer a soma, né? Não é a primeira vez nesse ano que a gente fez a soma. Você faz a soma de vetores lá na matéria de eletrostática, né? Qual é a regra mais famosa de somar vetores que você conhece? Não é a chamada regra do paralelogramo? Então, não tem outra regra também chamada linhas poligonais? Lembra disso? Vamos ver como é que faz? Então, primeiro perceba uma coisa. Eu não vou pegar o vetor R0, eu vou pegar sim menos o R0. Olha para a figura anterior. Como é que é o R0? O R0 começa na origem e termina na posição onde o objeto está. O que seria menos R0 aqui nesse caso? Vamos ver? Então, ó, presta atenção. Ao invés de começar com um vetor na origem e terminar na posição inicial, eu vou pegar o contrário, né? O contrário, vamos melhorar isso, o vetor de sentido trocado. Então, quando a gente tem multiplicado por menos 1 aqui, um vetor vezes menos 1 é o mesmo vetor em comprimento, em direção, só que ele tem o sentido trocado, né? Esse daqui, então, é o menos R0. Tudo bem? E o R eu vou manter. O R eu vou manter aqui, ó, desse jeitinho que está aqui. Por quê? Porque na expressão ele aparece, né, como R mesmo. Agora, não sei se você está lembrado, né? Se esse daqui é o R e aquele ali é o R0, como é que a gente soma? Do jeito que a figura está aqui, ela está pronta para uma regra para somar vetores. Não é a mais famosa, não é a paralelogramo. Você até poderia dar um jeito de cair num paralelogramo aí, ligando origem com origem, mas nós não vamos fazer isso, não vamos ter esse trabalho, né? O que é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento, ele vai ser, ó, o primeiro vetor está aqui, o final dele está aqui, então a extremidade dele está aqui, o início do próximo vetor está aqui, o final está ali. Quer dizer, pelo método das linhas poligonais, a gente simplesmente tem que fazer isso daqui, ó, pegar o ponto inicial, né, e ligar até o ponto final. Esse é o vetor deslocamento. Esse daqui, ó, é o delta R. No método das linhas poligonais, somar é muito fácil quando a gente está aqui com os vetores dispostos dessa maneira. Tudo bem? Bom, eu não tenho muita certeza se vocês se lembram do método das linhas poligonais. Então, sabe o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui o cantinho da nossa lousa aqui e vamos fazer o método das linhas poligonais? Então, olha só como é que é o método das linhas poligonais. Vamos dizer que eu tenha esse vetor aqui, ó, né? Vamos dizer que eu tenha esse vetor aqui, assim, ó, que é o vetor A. E eu tenho aqui um outro vetor, né? Assim, ó, que é o vetor B. E eu quero somar A com B. Bom, se você não lembra, esse ponto aqui é a origem do A. Esse ponto aqui é a extremidade do A. Esse ponto aqui é a origem do B. Esse ponto aqui é a extremidade do B. Então, nesse método, né, que é menos comum do que o paralelogramo, mas é muito útil nesse caso, a gente faz assim, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse vetor B aqui, ó,
pegar esse vetor B e tirar ele daqui e vai fazer assim, ó, vai ligar, né, a origem dele, né, desse jeito aqui, ó, vai ligar a origem dele com a extremidade do primeiro. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Vamos caprichar aqui. Tudo bem? Primeira coisa então que a gente faz é isso daí. É pegar a origem dele, né? E ligar com a extremidade do outro. Aí já está pronto para fazer a soma. Né? Como é que a gente faz a soma? A gente pega a origem do primeiro vetor que a gente tinha e liga lá na extremidade do último vetor. Então, a gente vem aqui, ó, escolhe a origem do primeiro até a extremidade do último. Esse vetor que está marcado nessa cor clara aqui é a soma do A com o B. Tudo bem? Então, é uma ótima maneira de somar, porque aqui eles já estavam prontos, né? Aqui já estava pronto. A partir do momento que eu peguei o R0 e troquei o sinal dele, né? Ele ficou, ó, origem, extremidade, e é por isso que foi fácil. Mas eu acho que você quer uma boa dica, eu acho que você quer se livrar dos problemas, ou eu estou enganado? Existe um jeito prático de encontrar o vetor deslocamento que não depende do vetor posição. Vamos dar uma olhada? Eu acho que você vai gostar dessa técnica que eu vou ensinar aqui agora para encontrar o vetor deslocamento. Então, lembrando, né, o fenômeno continua a ser o mesmo. Né? O fenômeno é esse daqui. Ó. Eu tenho um objeto, esse objeto estava aqui na nossa posição inicial no instante de tempo t0. E ele veio para cá, né, na posição final dele, no instante de tempo t. Certo? Quer encontrar o vetor deslocamento? Super fácil mesmo. Preste atenção, o vetor deslocamento ele começa na posição inicial do objeto e ele termina na posição final. Então olha só aqui, ó, ele começa na posição inicial do objeto e ele termina na posição final. Não esquece de colocar o termina, não esquece de colocar a extremidade dele aqui, ó. Esse daqui é o ΔR. Fácil, hein, gente? Né? Então eu não preciso do R e do R0 para determinar o vetor de deslocamento. Basta que eu ligue o ponto de partida do objeto até o ponto de chegada, né? E termine com a extremidade do vetor no ponto de chegada. Fácil demais, certo? Então, revise essa aula, compreenda o que a gente está fazendo aqui. Esse vetor de deslocamento vai ser muito importante, você vai ver daqui a pouco. Bom, presta atenção numa outra coisa que eu queria destacar com você. Olha assim, olha bem aqui nessa última figura. Esse em vermelho que eu estou marcando aqui é o deslocamento escalar. Tudo bem? O antigo deslocamento que a gente trabalhava lá na cinemática escalar. Dá para comparar um número com um vetor? Não dá. Mas a gente vai comparar os módulos. Os módulos são comparáveis. Então, se eu pegar, né, o módulo do deslocamento escalar com o módulo do vetor deslocamento, eu acho que na figura está dando para ver claramente, né? Quem é maior, gente? O arco ou a reta? O arco é maior. Então é por isso que o deslocamento escalar, normalmente, ele vai ser maior do que o vetor deslocamento. Agora, você consegue admitir uma possibilidade para que os dois sejam iguais? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada? Até agora, no estudo de cinemática, a gente estudou bastante movimentos em linha reta, certo? Então, no movimento em linha reta, o objeto, né, saía de uma posição aqui e chegava numa posição aqui. No instante de tempo t0 ele está aqui, no instante de tempo t ele está aqui. Vamos medir o ΔS? O ΔS é isso daqui, ó.
né? Essa distância aqui, ó, que eu estou pintando, né? ΔS, já que o objeto só foi, deslocamento e distância são a mesma coisa. Agora vamos ver o vetor ΔR. O vetor ΔR ele não é um vetor que começa aqui e ele termina na posição onde o objeto chegou. Não é um vetor assim. Compara os comprimentos, gente. Melhor dizendo, né? Compara os módulos. O que é que vai acontecer? Eles são iguais. Então, veja bem, né? O ΔS, normalmente, o módulo dele é maior que o ΔR, mas existe uma possibilidade para que os dois sejam iguais. Essa possibilidade é o movimento retilíneo. Tudo bem? Então é por isso que eu coloco um igual aqui. Tá claro isso para você? Daqui para frente nós vamos trabalhar bastante com o vetor deslocamento. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, reveja a aula, veja em detalhes, né? E preste muita atenção. Já já eu vou falar de outro vetor com você.